nós estamos aqui. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 21. Vai acontecer ocasião, ano, né, que você não vai poder estar aqui, porque você também está recebendo alguém, outros já vão poder estar, e é assim a dinâmica da caminhada da igreja. Vamos ler apenas os versos 15, Evangelho de João, 21, verso 15 e verso 17. Acompanhe comigo a leitura. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez vamos falar com o Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós precisamos da tua ajuda para entender a tua palavra. Sem a ação do teu Santo Espírito abrindo nossas mentes e corações, nós não temos condições de entender. Por isso nós te pedimos, no nome de Jesus, nos ajude a entender, ó Deus, a tua palavra nesta hora. Não só entender, mas que ela venha nos transformar, de forma que nós possamos viver o nosso dia a dia, colocando em prática tudo aquilo que temos aprendido da sua santa e bendita palavra. Nós te pedimos essa bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós passamos por situações indesejadas e lamentamos. Nós, às vezes, pensamos, se eu não tivesse ido em determinado lugar, ou se eu não tivesse saído de casa, isso ou aquilo não teria acontecido. Cometer erros é uma experiência universal, todos nós os cometemos. Quantas vezes você já desejou ter uma segunda chance para fazer diferente aquilo que você fez? Nós imaginamos, se eu tivesse outra oportunidade, eu faria diferente do que eu fiz. Certamente, há dissabores, coisas que não podemos desfazer, apagar da nossa biografia, mas se surgisse uma nova oportunidade, nós faríamos todo o esforço para remediar, talvez uma palavra mal proferida, um relacionamento destruído por falta de cuidado, um ente querido que faleceu e deixou o coração da gente pesaroso por não ter aproveitado intensamente direito a sua companhia durante o tempo que esteve conosco, ou por algumas práticas nocivas que nos afastaram de Deus, do Senhor. Enfim, há muitas
coisas sobre as quais nós nos ressentimos e que numa segunda chance, numa segunda oportunidade, se tivéssemos, agiríamos diferente. Esse texto que nós lemos fala de algo extraordinário na vida do apóstolo Pedro. Jesus está agora prestes a ser assunto ao céu. O ministério de Jesus está encerrando aqui na terra. E é como se fosse agora uma virada de chave. Como se fosse as últimas oportunidades que Pedro então vai ver enquanto Jesus está andando, caminhando entre nós, de forma visível, física. E ele vai ter uma experiência maravilhosa com o Senhor Jesus. Quem é Pedro, né? Pedro é um discípulo, um pescador, uma pessoa de um temperamento bem forte, né? Pedro não leva desaforo para casa, ele resolve as coisas, né? Ele é decisivo naquilo que ele quer fazer e ele é forte naquilo que ele fala, ele é contundente, ele tem essa personalidade de alguém que pega para resolver as coisas. E aí, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, vai registrar o início desse contato, dessa caminhada de Pedro com Jesus. Quando Jesus os encontra ali, eles tinham passado a noite pescando no mar da Galileia, né? Pedro, mais outros discípulos, André, que é irmão dele, passaram a noite lutando para pescar, para pegar algum peixe, não pegaram nada, eles estavam exaustos. Quando Jesus chega, eles já estão lavando as redes. E Jesus então vai falar para que eles então lancem a rede. E aí Pedro, muito experiente no seu ofício, Jesus, um desconhecido ali, Pedro atende então a voz de Jesus e lança a rede sobre o mar. E eles já não podem mais tirar a rede da água de tanto peixe que tem, ao ponto de eles terem que chamar um outro barquinho que está ali para vir outros pescadores para ajudá-los então a tirar aquela grande quantidade de peixe que eles haviam pegado ali. Então, naquela manhã, né, as refeições, eles ainda não tinham feito as suas refeições, né? Jesus então faz uma refeição para eles. Isso a gente pode ver muito claramente no capítulo 21, né, quando Jesus vem encontrar com eles. Então, Jesus pede a eles que lancem as redes novamente ao mar, ali eles lançam e eles já não podem mais tirar a quantidade de peixe que tinha naquela rede. 3 anos depois desse episódio, olha, Pedro está também nessa mesma situação, pescando. Pedro estava já, depois de 3 anos, bem familiarizado, ambientado na companhia do mestre. Ele sabia que qualquer ansiedade que ele tivesse, ou quem tivesse, poderia ser suprida por Jesus. Nada poderia estragar, então, aquele relacionamento, aquela amizade que eles construíram durante esses 3 anos, que ele anda vendo as coisas que Jesus está fazendo, as coisas que Jesus está lhe ensinando. Então, Pedro se sente, né, depois desses 3 anos, muito próximo, muito íntimo de Jesus. Mas, no momento ali, no Getsêmani, Jesus angustiado, porque estava chegando a hora dele ser crucificado, Pedro ouve Jesus dizer naquela ocasião que naquele dia, naquela noite, todos eles iriam fugir. E que antes que o galo cantasse, naquela noite, Pedro ainda ia negá-lo por 3 vezes. E Pedro refuta as palavras de Jesus, ele diz que não, que mesmo que os demais deixassem Jesus, ele não deixaria.
Ele ia ficar firme com Jesus ali. Mas tudo acontece exatamente como Jesus havia proferido aos seus discípulos. Jesus é preso. Jesus é condenado. Jesus é crucificado. E os seus discípulos todos estão escondendo, de medo. E Pedro é um desses. Pedro nega Jesus. Diz que não conhecia Jesus. Diz que não tinha andado com Jesus. Alguém que ele foi extremamente cuidado. Alguém por quem ele foi extremamente cuidado. Jesus cuidou muito bem dos seus discípulos. A Bíblia relata que após esse episódio Pedro sai e chorou amargamente. Eu fico imaginando que Pedro se remoendo ali, ao lembrar que fora antes prevenido por Jesus e mesmo assim ele não conseguiu evitar a negação do seu mestre. Pedro sentia que havia falhado como amigo, como servo, como homem. Não tinha palavra. Ele caiu em pecado. O que ele falou não cumpriu. Ele não cumpriu. Ele falhou. E agora, como encarar os demais discípulos? Como se encarar e como encarar os demais discípulos que estavam presentes com ele no momento em que ele afirma que os outros podem até te negar, mas eu jamais farei isso. Ele empenhou a sua palavra ao Senhor Jesus, diante de várias testemunhas. Mas depois desses 3 dias que ele havia negado Jesus, correu uma notícia extraordinária, espantosa até. Jesus ressuscitou. Que maravilha! Essa realidade grandiosa trazia um misto de sensações no coração de Pedro. E ele certamente sentia também indignidade, o receio e a insegurança. Além da alegria de saber que as palavras do seu mestre eram verdadeiras e ele havia ressuscitado como havia prometido, também batia no seu coração essa realidade da sua indignidade. Será que ele irá me receber? Eu não sou o mais digno de Jesus. E o relato bíblico nos diz que Pedro volta à vida de pescador como antes do convite feito por Jesus, como pescador que era. E Jesus havia os chamado para serem pescadores de homens. Decepcionado, triste, desnorteado, envergonhado, Pedro volta a fazer o que fazia antes. Muitas pessoas, quando fracassam em alguma coisa, quando erram, quando pecam, ao invés de se aproximarem de Cristo, elas fogem de Jesus. Elas fogem do Senhor. É o momento em que nós mais precisamos do seu amparo, do seu colo, da sua compaixão, da sua misericórdia, do seu acolhimento. Nós nos afastamos do Senhor. Pedro volta a pescar com seus companheiros e, semelhante ao ocorrido 3 anos atrás, quando Pedro foi convidado para ser discípulo de Jesus, aqui também ele pesca a noite toda e não pega nada. Então, novamente, Jesus vem ao encontro de seus discípulos e os encontra cansados, encontra eles frustrados, e o relato diz que Jesus prepara pão e peixe para eles. Olha que mestre maravilhoso. Olha que Senhor misericordioso é o que nós servimos. Aquele que conhece as nossas limitações, conhece a nossa estrutura,
E Ele sabe que nós somos pó. Que a nossa tendência é meter os pés pelas mãos. É errar mesmo. Mas Ele nos ama assim como nós somos. Isso é maravilhoso, a gente pensar que o amor de Deus é tão extraordinário para com a minha vida e para com a sua vida, que apesar de nós, Ele tem acolhimento para mim e para você. Então, novamente, Jesus pede que eles lancem, então, a rede no mar. E agora o resultado também não é diferente, é extraordinário. A rede volta cheia de peixes. Após isso, Jesus chama Pedro para segui-lo e apacentar o seu rebanho, que é esse texto que nós acabamos de ler. Mesmo com todas as suas falhas, mesmo com todas as suas limitações, Pedro estava fiado única e exclusivamente em si mesmo, uma autoconfiança em si mesmo, na sua autojustiça, na sua bravura. E falhou. E fracassou. Esse é um ano também que muitos lutaram, fizeram planos e não conseguiram cumprir. Não cumpriram com o Senhor, não cumpriram com as suas famílias, não cumpriram com o seu trabalho. E pode ser que o seu coração está cheio de tristeza, você está paralisado, você está desmotivado, porque você não conseguiu cumprir. Você almejou determinadas coisas e você não conseguiu honrar. Mas nessa noite, a palavra de Deus nos chama para olhar para aquele que quer renovar as oportunidades nas nossas vidas. Hoje é tempo de oportunidade. Hoje é tempo de mudança, de uma nova chance, de um novo começo com o Senhor. Esse texto evidencia uma nova oportunidade. A cena do encontro é idêntica, do primeiro encontro com o segundo encontro é idêntica. O Senhor não muda. Na sua bondade e na sua misericórdia, Ele não muda. Ele continua nos amando. Embora estejamos cheios de falhas, Ele continua a nos acolher. Aos olhos de Pedro, tudo estava perdido. Sua culpa era impagável. Mas Cristo provou ao contrário. Jesus morreu e a morte não pôde detê-lo. E não pôde detê-lo para dizer ao pescador como Pedro, e a mim e a você, de que Ele nos ama. E que Ele nos dá sempre novas chances. Gostaria muito que o seu coração fosse enchido com o chamado do Senhor para que você possa confiar única e exclusivamente nele. Tudo aquilo que você fracassou, tudo aquilo que tem angustiado o seu coração, que tem te deixado para baixo, que nessa noite o Senhor possa transformar todos esses sentimentos ruins numa esperança gloriosa, numa nova chance que o Senhor concede a mim e a você nessa noite. Talvez hoje você se sinta como Pedro, um fracassado, um pai fracassado, um marido que buscou, que abusou, né, de várias oportunidades, de erros, né, e errou bastante. Um profissional arruinado, um crente infiel, desviado do compromisso que foi chamado para ter com o Senhor, se sente realmente como alguém que falhou, alguém que fracassou. Então, há uma boa notícia para nós nessa noite. Jesus pode restaurar a nossa confiança, restaurar os nossos sonhos,
restaurar todas as coisas na minha e na sua vida. Ele nos chamou para sermos pescadores de homens. E se estivermos fora disso, hoje Ele nos chama para que nós possamos voltar para a posição que nós fomos colocados nele. E se você ainda não tem essa confiança em Cristo, se você não o conhece, também Ele te chama nesta oportunidade para que você possa sentir e desfrutar do seu amor, do seu pastoreio, do seu acolhimento, da sua orientação e ajuda, porque nas horas mais complicadas, Ele não nos abandona. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu gostaria de concluir dizendo isso. Nós conhecemos o Cristo que nos escolheu não por causa das coisas que nós podemos fazer, não por causa das coisas que nós temos, mas porque aprove a Deus amar você e eu. Ele nos ama. Ele nos chamou para sermos seus discípulos, para andar sob os seus cuidados, sobre a sua força e direção, porque Ele nos ama. Tão somente porque Ele resolveu amar você. Resolveu amar a mim. Porque nós somos falhos. Muito falhos. E de repente, é isso que hoje tem pesado muito no seu coração. As coisas que você tentou, não conseguiu. E os desafios que você tem pela frente, você também encolhe diante deles, porque você está baseando, olhando com a sua ótica daquilo que você já falhou. Então hoje o Senhor te chama para que você olhe para a grandeza do amor dele para com a sua vida. Porque ele restaura você. Ele te dá uma nova chance. Se você está longe do Senhor, acreditando apenas na sua força, você está longe da confiança nele. Ele quer te trazer para que você confie tão somente na sua graça e na sua misericórdia. Faça isso agora. E eu quero convidar você para orar, justamente nesse sentido. Senhor, eu tenho confiado na minha capacidade. Eu acho que comigo as coisas, resolvem porque eu posso. Eu tenho a força para poder fazer. Lê do engano. Nós não temos. Nós somos falhos. E a nossa força é muito pouca diante das grandes adversidades que nós enfrentamos no dia a dia. Como Pedro, naquilo que você estiver errado, que você possa confessar ao Senhor. O texto fala que ele, quando negou Jesus pela terceira vez, e ele caiu em si, ele chora amargamente. Chorar amargamente significa que ele arrependeu, porque ele era tão querido, tão amado, tão cuidado por Jesus, e agora ele vira as costas para Jesus. Às vezes nós estamos fazendo isso também, fiados apenas nas nossas capacidades. Nossos planos não têm nem Jesus nele. Ele nos chama para nos curvar diante dele, porque ele quer trazer um renovo, uma nova oportunidade para restaurar aquilo que precisa ser restaurado na sua vida. Para que você possa confiar, andar com ele, caminhar com ele, porque nele, a palavra dele nos diz que somos mais do que vencedores. Pai querido, no nome de Jesus, nós te adoramos. Porque aqui nós vimos a nossa limitação na pessoa de Pedro. A afabilidade, ó Deus, das intenções humanas, da confiança humana, dos recursos humanos. Mas o impossível sendo apresentado no Deus Todo-Poderoso,
que venceu a morte e ressuscitou, para que nós também pudéssemos ressuscitar com Cristo, ter a certeza da eternidade, da vida eterna, a segurança de continuar a nossa caminhada, porque Ele se faz presente conosco, entendendo, nos ajudando, nos acolhendo, nos orientando, nos fortalecendo, e apesar das nossas falhas, nos trazendo para pastorear o seu povo, para andar com o seu povo, para sermos pastores uns dos outros, para cuidar uns dos outros, Pai, no nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus, aqueles que estão entristecidos por causa das quantidades de falhas, de erros, e estão desejando uma nova chance, ó Deus, nessa noite, esteja fazendo essa obra em seus corações. E esteja também, Senhor, agraciando aqueles que te buscam nesse momento, salvando-os, ó Deus, da perdição, em nome de Jesus.